Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estou aqui com o professor Leandro para nossa segunda aula ao vivo de biossegurança e bioética. Como a gente tinha falado na aula anterior, essa aula vai ser gravada para vocês, vai estar disponível ali na segunda caixinha para vocês, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Boa noite, professor. Boa noite, professor Pablo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Lembrando que, como o professor Pablo falou, hoje a gente tem um recesso de carnaval, agora nessa segunda-feira, e essa aula vai ser gravada, vai ficar ali para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Anotem as dúvidas, mandem para o professor Pablo no Fale com o Mediador, que assim que terminar o feriado, a gente retoma as atividades. Lembrando que somente nessa aula que nós estamos gravando. A próxima aula já teremos aula normal, ao vivo, então a aula 3 vai ser normalmente aqui a gente transmitindo e conversando com todos vocês. Professor Pablo, tem recados para gente? Isso mesmo, professor. Bom, vou subir aqui um slide para ficar mais fácil para vocês verem. A gente vai entrar agora na segunda semana de aula. Segunda semana de aula, a gente vai ter a segunda aula ao vivo na segunda-feira. Como essa segunda-feira tem o feriado de carnaval, vai ser gravada. Semana que vem, normalmente, é aula ao vivo, tá bom, pessoal? E a liberação de duas atividades, a 2 e a 3 de estudo. Deem uma olhadinha nas atividades, são 10 questões cada uma delas, 2 na 2 e 2 na 3, 10 na 2 e 10 na 3. São atividades de múltipla escolha, então vocês podem ir lá, olhem a atividade, vejam o material que o professor está trazendo aqui na aula ao vivo, mais o livro didático, vocês vão conseguir responder essas questões. Outra coisinha que a gente vai ter vai ser a semana de conhecimentos gerais. Opa, acho que o meu slide não está passando. Passou. Semana de conhecimentos gerais, pessoal. Vamos entrar. Essa semana vale horas complementares para vocês. Além de valer um ponto para a disciplina agora aqui, né, professor? É isso aí. Lembrando que a Apro- Semana de Conhecimentos Gerais, ela tem palestras gravadas e tem atividades a serem desenvolvidas. Apenas se você cumprir todos os critérios, você consegue esse ponto lá na média, na nota de vocês, né? Lembrando que ela compõe a nota de vocês, ela é parte da curricularização. Além de ser muito interessante, essas palestras têm lá multidisciplinas, tem muita coisa interessante para vocês verem lá. Assistam todas as palestras para vocês conseguirem realizar a atividade e conseguir esse um ponto para ajudar vocês nessas disciplinas, né, professor? Acredito que seja Isso aí. esses os recados iniciais. Para qualquer dúvida, mandem lá no Fale com o Mediador, tem bastante gente conversando comigo lá. Qualquer dúvida, desde a parte do ambiente virtual até da disciplina, pode mandar lá para mim que eu vou estar auxiliando vocês. Professor, pode compartilhar sua tela e boa aula para vocês. Vamos lá. Professor, já está aparecendo aí? Já sim, professor. Vamos lá então, pessoal. Galera, então vocês estão vendo a minha tela, a gente está na nossa segunda aula de biossegurança e bioética. Hoje a gente vai conversar sobre alguns temas bastante legais e que vai contribuir no desenvolvimento das atividades avaliativas de vocês. Hoje a gente vai comentar algumas coisas que estão relacionadas à atividade de mapa e também relacionada à atividade de estudo um de vocês. Vamos lá então. Riscos ambientais e mapa de risco. O que que são esses itens, né? A gente vai compreender hoje. Mensagem do dia: conhecimento é poder. É uma mensagem tão pequena, mas que tem um peso tão grande, né? Então, conhecimento é poder. A partir do momento que você tem conhecimento, você detém o poder, não o poder, né, de mudar o mundo, mas o poder de fazer as pequenas diferenças. E pequenas diferenças mudam o mundo, então. Galera, o poder está na mão de vocês a partir do conhecimento. Agora, o que vocês vão fazer com ele depende de vocês. Vamos embora lá, então. Lembra da nossa avestruz aqui? Ela traz o seguinte: antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos discutir a questão da aula anterior. Lembra que eu havia deixado uma atividade, uma questão de tarefa? Eu tinha deixado para vocês assistirem esse vídeo da professora, certo? Na qual ela traz como a gente previne e como a gente bloqueia, né, esse processo da cadeia de infecção. E a partir disso, uma pergunta: como podemos aplicar os aprendizados sobre biossegurança para quebrar o ciclo de doenças em nosso ambiente de trabalho? Por isso, eu preciso assistir a aula dela para compreender esses ciclos, assistir a nossa aula um para compreender como eu bloqueio esses ciclos, fazer a junção desses conhecimentos e trazer a resposta, certo? Então, qual é a resposta para a gente quebrar o ciclo dessas cadeias de doenças, né, infecção? Lembra disso daqui na aula passada?
que a gente falou que a biossegurança envolve a análise dos riscos a que os profissionais de saúde estão expostos em seu ambiente de trabalho. Então, para a gente quebrar uma cadeia de infecção, a gente precisa, primeiro, reconhecer os riscos e como ela ocorre, ok? Após isso, eu consigo aplicar. No caso do meu trabalho, lembra que eu falei que as boas práticas em biossegurança seguem as mesmas premissas das práticas laboratoriais? Para que se siga, então, um protocolo e que, a partir disso, esse protocolo está estabelecido, evite-se acidentes biológicos, químicos e físicos. É uma forma de eu quebrar essa cadeia, ok? Utilizando as boas práticas em biossegurança. E quais são as boas práticas? Utilização de equipamento individual, certo? Equipamento de proteção individual, de equipamento e de proteção coletiva, e desenvolver e seguir um POP. Lembra que é o procedimento operacional padrão, que tem uma sequência de itens que devem ser seguidos para evitar, então, que acidentes aconteçam e que ocorra, então, esse processo de forma correta, ok? Então, como que a gente quebra as cadeias de infecção? Utilizando boas práticas em biossegurança, EPI, EPC e também o POP. Vamos lá, então. Respondido? Agora a gente parte para a aula para hoje. Nós vamos falar um pouquinho dos itens que estão na unidade 2 e 3 do livro de vocês, que fala sobre riscos ambientais e mapa de risco. Objetivos, então, olha lá, temos 4 verbos. Conhecer os riscos ambientais. O professor esqueceu de colocar um C, ficou riscos ambientais, né? Aplicar os conhecimentos sobre os riscos ambientais em diferentes situações laboratoriais. O prof trouxe também situações laboratoriais porque está no livro de vocês, mas a gente pode utilizar isso para qualquer ambiente profissional. Identificar e interpretar um mapa de risco e construir um mapa de risco, que é assunto lá da atividade de estudo 1 de vocês. Vamos lá. Quando falamos em riscos, sabemos que é alguma coisa desconhecida, incerto, ou que pode prejudicar o sucesso de algo. Ó, existe um risco. Qual que é? A gente não sabe, mas existe um risco. O que que vai acontecer? Várias coisas podem acontecer, ou pode acontecer nada. Por isso que é um risco, não é uma certeza. Mas o que significa riscos ambientais? Como identificá-los em nossa prática laboratorial? Ou laboratorial não, né? Laboral, que é de trabalho. Qual a necessidade de conhecer esses riscos? Olha a resposta. Riscos ambientais são aqueles causados por agentes físicos, químicos e biológicos. A gente vai entender nessa aula quem são os agentes químicos, físicos e biológicos e como a gente então, evita com que ocorram acidentes. Além de acidentes e ergonômicos, que, presentes no ambiente de trabalho, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função da sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de exposição. Então, os riscos também vão de acordo com aquilo que o indivíduo está exposto, ok? Vamos lá, então, ó. Conhecer os riscos ajuda a minimizar a incidência de sinistros, de acidentes e de exposição inerentes à sua atividade laboral. Então, o que a gente vai fazer nessa aula? Conhecer os riscos, saber identificar os riscos para evitar, então, acidentes de trabalho. Vamos embora. Ambiente de trabalho. Então, qual que é o nosso ambiente de trabalho? Pensa aí no que você trabalhar hoje, no que você quer trabalhar futuramente, no que essa profissão que vocês estão estudando, ela é capaz de trazer para vocês no futuro. Clínicas especializadas, clínicas médicas, clínicas veterinárias, ONGs, secretarias municipais, né, de educação, no caso da educação ambiental, da secretaria, que daí está envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente, né, como nós vimos na aula passada, a Secretaria de Bem-Estar, né, uma gerência de bem-estar animal, zoológicos, né, santuários, bioparques, animais de produção, lá, bovinos, caprinos, suínos, somos cuidadores de animais, trabalhando em pet shops, atendimentos domiciliares, né, adestramento, como a gente viu com o nosso colega Iraldo, dentre outros. Olha quanto
local de trabalho a gente tem para o bem-estar animal. Então, dentro desse ambiente, a gente consegue analisar e verificar os riscos que existem. Então, ó, o nosso ambiente de trabalho concentra inúmeros fatores de riscos que estão ocultos em nosso dia a dia, mas que podem causar danos à nossa saúde e de nosso paciente, do cliente, do paciente, no caso, ele seria o pet, né? Quais são esses riscos? Infecções. De que forma? Por zoonoses, antropozoonoses ou antropozoonoses, certo? Então, eu tenho as infecções que podem ser causadas, transmitidas de animal, de animal para humano. De acordo com o que você trabalha, o risco de mordida de animais, de qualquer animal, o professor colocou um cãozinho ali, mas qualquer animal tem riscos de mordida e de acidente. Mobilidade prejudicada e ergonomia, o prof colocou um cãozinho tomando banho ali, querendo fazer a referência, né, a pessoas que trabalham ali com cuidados aos animais, a ergonomia no processo de lavagem, de banho, tosa de animais. Pressão psicológica, estresse emocional no ambiente de trabalho também entram aí nos riscos que a gente corre dentro do nosso processo laboral, né? Na aula anterior, lembra que eu indiquei para vocês a NR32, que são as normas regulamentadoras 32, para leitura, que era para falar sobre as questões relacionadas à biossegurança na área da saúde? Além dessas, existem outras normas regulamentadoras que são importantes vocês estudarem, que é a NR5, que é da CIPA, que é do Comitê Interno de Prevenção de Acidentes, na qual é o comitê responsável por fazer a análise de risco de acidentes dentro do ambiente de trabalho, eles que são sinalizados quando ocorre um acidente de trabalho, e eles que fazem a investigação do porquê que um acidente aconteceu. A NR6, que trata do uso de EPIs no ambiente de trabalho, e NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Operacional, PCMSO. Gente, é só você digitar na internet e vocês vão encontrar. Mas se o prof não está enganado, eu deixei os links para vocês já no final da aula. Vamos lá, então. Mas, professor, ainda assim, o que são e quais são? Como identificar os riscos ambientais? Olha ali. São riscos existentes no ambiente de trabalho que, em função da natureza, concentração, intensidade e exposição, são capazes de causar danos. Por exemplo, eu estou no meu ambiente de trabalho, mas agora está um ruído, mas eu só passei pelo ruído. Isso vai me causar dano? Não. Mas e se eu ficar exposto a esse ruído 5 horas diretas? Pode me causar dano? Pode. Então eu tenho que saber identificar os riscos para saber quais os EPIs, EPCs e os mecanismos que são necessários ser utilizados para minimizar, evitar ou acabar aí com esses riscos, tá bom? Então, a gente identifica riscos ambientais de acordo com cores, ok? São elas: riscos físicos, verde; riscos químicos, vermelho; riscos biológicos, riscos biológicos, marrom; riscos ergonômicos, amarelo; e riscos de acidentes em azul. Então, são esses 5 riscos que a gente identifica. Lá a gente vai ver no mapa de risco pelas cores, certo? Então, as cores existentes no mapa de risco estão relacionadas com os tipos de acidentes que podem acontecer. Acidente químico, físico, biológico, de acidente ou ergonômico. Mas a gente vai falar primeiro dos riscos de acidentes. Vamos lá? Então, riscos físicos. Desculpa, riscos físicos, não de acidente. O professor do acidente falou o outro ali. Riscos físicos. Diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como energia, a gente fala energia elétrica, um choque, uma pancada, energia, ruído, energia, luminosidade intensa, energia, certo? Pressão, energia, temperatura também, ok? Então, quais são as energias que a gente encontra em risco físico? Ruídos. Então, ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, é recomendado sons de 35 a 40 decibéis. E, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre 35 e 55 decibéis, na qual a gente fica exposto, na qual não há prejuízo à saúde.
Acima disso, a gente já começa a ter problemas com o ruído, levando ele a um risco, né? Aí tem os riscos de estresse, de outras coisas que a gente vai falar aqui, ó. E que ruído causa? Primeiro, ó, provoca ansiedade, estresse. A ansiedade libera adrenalina, aumenta a pressão sanguínea. O som perturba a comunicação, você tem que forçar mais a sua voz. Provoca irritação, libera cortisol. Causa fadiga, por quê? Liberação de cortisol e adrenalina a longo prazo vai causar fadiga e cansaço. Reduz logo redução do rendimento do processo, certo? Então, um simples ruído é capaz de causar tudo isso em nosso organismo. No caso do ruído, o que é recomendado? Proteção obrigatória, quando você está acima daquele valor. Então, a qualquer local que ofereça ruídos prolongados e nocivos, deve-se utilizar ali a proteção obrigatória nos ouvidos. Aí protege, ok? Da mesma forma, existem protetores para calor, frio, pressão, umidade, vibração. Todos esses itens eles entram em riscos físicos que estão diretamente ligados à sua integridade física. Só que além desses, existe um outro que a gente não vê, que a gente não sente, que são as radiações. Se você, por exemplo, for trabalhar numa clínica veterinária e você trabalha ali junto com um veterinário que tem aparelho de raio-x de animais, fica exposto à radiação. Por isso tem que se tomar cuidados nesse processo de tirar uma radiografia para evitar radiação. Radiação é prejudicial ao organismo. São dois tipos: radiação ionizante e a não ionizante. Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam a uma determinada velocidade. A gente não vê, certo? É como se fossem ali, ó, ondas de rádio, ondas de TV, de telefone, satélite, da luz solar, do raio-x. A gente não vê. A gente sabe que está ali, mas a gente não vê. Então são apenas são ondas eletromagnéticas. De acordo com o tamanho dessa onda, aí sim eu classifico ela como não ionizante. Luz visível, infravermelho, laser, micro-ondas, radiofrequência e ultravioleta são não ionizantes. As ionizantes que são as perigosas são raio-x, raio gama, são as mais perigosas, capazes de alterar sequência de DNA e causar câncer, ok? Então, as radiações ionizantes são mais perigosas. Aí a gente vê aquele símbolo que vocês estão vendo. Quando vocês forem fazer um raio-x, por exemplo, observa que na porta ou acima do raio-x tem aquele símbolo, né, da radiação ionizante aqui, ó, que é um símbolo relacionado à radiação que causa risco. Quando tem uma radiação com aquele símbolozinho, significa radiação não ionizante, que é onde você pode ter interferência em ondas de rádio, ok? Igual a gente encontra perto de torres de transmissão. Olha ali uma radiografia de um cão. Então, a raio-x, eu não sei se vocês já viram, tiveram a oportunidade de ver. Aqui eu tenho a radiografia de um cão, onde eu estou vendo a parte do tórax desse animal e as patas dianteiras, né? Os membros anteriores aí desse animal, a parte do pescoço e uma parte do crânio. E ali a gente consegue ver que tem um scalp enfiado na artéria, na veia braquial do animal, ali, um acesso, né? Então, radiografia, o raio-x, ela é causador, ela tem radiação ionizante, é causadora de prejuízo, tá bom? Vocês já viram, por exemplo, em local onde tira raio-x, sempre tem lá a imagenzinha de uma grávida falando que grávidas não podem ter radiação, exposição à radiação, não podem tirar raio-x, porque isso pode prejudicar o desenvolvimento celular do feto, ok? O mesmo serve para animais, tá bom? Então, a radiação pode causar câncer? Pode. Professor, se eu for tirar um raio-x ali, eu vou ter câncer? Não, tá bom? Não é assim que funciona. É que tem exposição prolongada à radiação. Raio-x é super seguro, desde que o aparelho esteja tudo perfeito, em dia, com a manutenção, não tem perigo, tá bom? Outro risco, então, riscos químicos que tem cor vermelha no mapa de risco. Quem são? Segundo a NR32, falei para vocês estudarem,
São substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo por vias respiratórias, inaladas, né? Poeira, fumo, névoa, neblina, gás, vapor, medicamento, qualquer outra coisa, ou por absorção por pele ou absorção no intestino pela ingestão, ok? Nesse caso, eu trouxe aqui o contato com medicamentos. Tem medicamentos que liberam aerossóis, né, principalmente aqueles inalantes. Esses com medicamentos, eles podem ser prejudiciais. Gente, uma coisa, vou fazer aromaterapia no meu animalzinho. Ok, para a gente pode ser que seja ótimo, maravilhoso para o ser humano, para o animal não. Então, às vezes a gente coloca um incenso em casa, joga vaporzinho, deixa aquela nuvenzinha, né, vaporizando o odor dentro de casa. Não pode qualquer odor quando tem animal em casa. Tem alguns que são prejudiciais ao animal, tá? Então, o ideal é vocês pesquisarem, lerem primeiro. Vocês vão ter uma disciplina ao longo do curso que vai tratar disso, tá bom? Mas não pode. Então, ele pode ter uma reação adversa ao animal, assim como tem também para o ser humano algumas. Alergias ao látex, que a gente comentou na aula passada, né? Então, tem pessoas que têm alergia ao látex, o animal também pode ter alergia, a gente tem que substituir essa luva por luva de outro material. Substâncias quimioterápicas são riscos químicos, né, a qual pessoas que fazem quimioterapia estão expostas. Gases, vapores anestésicos, esterilizantes, são todos materiais que podem causar prejuízo. Se você trabalha numa clínica veterinária e auxilia ali em cirurgias, a gente está exposto, então, a esses gases também. Manipulação de saneantes, produtos químicos para fazer sanitização de ambientes de atendimento animal. O álcool, por exemplo, ele não causa prejuízo, ele não é absortivo da pele, no entanto, você não pode ingerir, né, esse álcool. Produtos sanitizantes, como água sanitária bastante utilizada, também não pode ser ingerida, ok? Um caso aqui que eu trouxe, que é um caso humano, que eu vi ali que pode também causar em animal, silicose, que é quando são geralmente pessoas que trabalham é, com obra, com mineração, pessoas que trabalham nessa região que inalam muito pó. Esse pó que é inalado pelo pulmão, ele calcifica no pulmão. Ele causa processos inflamatórios no pulmão que vão calcificando o pulmão. A silicose também pode ser causada pela sílica, o pó de sílica também pode causar, certo? Dermatites, que são ali infecções e inflamações da pele causada, principalmente nesse caso, por produtos químicos que a gente utiliza na limpeza dos locais. Às vezes causa uma dermatite, o ideal é substituir o produto. E tem que verificar também, nesse caso, se você trabalha com animais, na qual você dá banho nesses animais, se aquele produto não é alergênico a determinado animal, tá bom? Porque pode causar dermatite em animais também. Quais os símbolos que a gente enxerga, então, quando tem um risco químico? A gente vê essas plaquinhas, ó, uma mãozinha com produto químico caindo, significa substância corrosiva, um ácido, geralmente, tóxico. Quando você tem um ponto de interrogação, isso significa que tem vários riscos ali dentro, não apenas um. Ou substâncias irritantes, principalmente com vapores, que possam causar irritação na mucosa, principalmente se inalados, né? Simbologia de sinais de obrigação. Então, ó, sinais de risco são aqueles. O outro sinalzinho que vocês veem azul são sinais de obrigação. Ó, eu sei que tem o risco, então, de substâncias irritantes para a mucosa. Então, o que eu tenho que usar? Óculos de proteção, para que gases e substâncias não caiam no meu olho. Proteção de rosto. Proteção das vias respiratórias, olha aquela ali, a máscara de carvão, principalmente quando tem gases. Botas. Luvas. Então, geralmente, quando tem risco químico, vai vir seguido dessa simbologia obrigatória de utilização de material. Então, quando tem essas carinhas ali, ou esses símbolos ali, em azul, significa obrigação de utilizar.
Não significa que você pode ou não, você tem. Porque se causar algum acidente, eu tenho que comprovar que for fornecido o material e você não estava fazendo a utilização correta do EPI, certo? Então, a causa do acidente é sua, ok? A causa do acidente, que poderia ter sido evitado, reduzido o risco. Outro risco, então, o risco biológico. Esse a gente está bastante exposto, né? Quem trabalha com animal está bastante exposto. São considerados riscos biológicos? Condições de ocupação ou de exposição ocupacional a agentes biológicos, bactérias, vírus, protozoários, vermes, que trazem alguma ameaça à saúde humana e animal. Lixo hospitalar. Se você trabalha numa clínica veterinária, com certeza vai ter lixo hospitalar. Tem sacos diferenciados, cores diferenciadas de tambor, produtos diferenciados devem ser colocados de forma separada. Alguns são direcionados para lixo hospitalar, onde são incinerados. Alguns são direcionados ali como um lixo comum. Por exemplo, se você está numa clínica veterinária e você tem ali na sua clínica tem papel para secar a mão, isso aí vai para o lixo orgânico comum, certo? Agora, se você utilizou de agulhas, isso vai no Descartex e tem que ser como lixo hospitalar. Ou você utilizou uma compressa, algo que sujou de sangue que vai ser descartado, lixo hospitalar. Tudo que tiver material biológico é lixo hospitalar, tá bom? Amostras de micro-organismos, para coleta, por exemplo, se faz uma coleta em ambiente veterinário. Se tem vírus, contaminação por vírus, toxinas de origem biológica, principalmente de bactérias, resíduos de recintos animais, especialmente clínicas e onde eu encontro animais doentes. Então, isso o ideal é ser colocado no lixo biológico, porque pode ser uma virose, pode ser uma infecção por bactéria. E se você joga no lixo comum, lá na rua alguém pode mexer nisso, um animal pode rasgar, e essa transmissão ela continua. Lembra? Quebrar cadeia de transmissão? Então, eu tenho que achar mecanismos de quebrar as cadeias de transição. Quais são esses riscos, então? Aquela imagem que você está vendo com aquelas pontinhas ali dentro do triângulo, toda vez que a gente vê aquela imagem, significa risco biológico, risco de contaminação, causando infecções, bactérias, vírus, protozoários, vermes, é, bactéria, vírus, protozoário, isso, e vermes, é isso mesmo. Alergias, efeitos tóxicos, neoplasias, malformações, doenças autoimunes, certo? Podem causar. Quando a gente fala, por exemplo, de vírus, ele pode ajudar a causar neoplasias, tá? Também pode estar atuando em doenças autoimunes. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está utilizando. Não só por nós, mas pelo nosso paciente, pelo nosso cliente e pelos outros. Bom? Se você informa corretinho, isso vai para uma cadeia de descarte correto, tá tudo certo. Então, ó, como que você pode se contaminar por agentes biológicos? Respingos nos olhos, na mucosa, no nariz, inalação, que vai diretamente para o pulmão, deglutição, quando você ingere algo, pérfuro cortantes, né, com agulhas, principalmente em ambiente hospitalar. Cuidado com mucosas por falta, contato, né, com mucosas por falta de cuidado. Se você está com a mão machucada, por exemplo, dá fazer um curativo, utilizar uma luva, ok? Se bem que toda vez que for atender alguém, põe uma luva. Contato com feridas e higiene, né, gente? Higiene é o primordial. Lavar as mãos. Criem o hábito de lavar as mãos. O que que a gente faz quando não tem como lavar a mão? Qual é o outro sanitizante que a gente pode utilizar quando a gente não pode lavar a mão? Álcool 70%. E segue todos os procedimentos: lavar o punho, lavar as palmas, os dedos, as pontas dos dedos, entre os dedos, o polegar, certo? A gente segue o mesmo procedimento. Aquele mesmo procedimento que está na atividade de mapa de vocês. Vírus. Aqui a gente trouxe agora HIV, hepatite, gripe, Covid, sarampo, catapora. São vírus que contaminam de pessoas para pessoas, né? Bactérias, cólera,
Sífilis, gonorreia, hanseníase, tuberculose, ela é uma zoontropozoonose, o humano pode passar para animal. Meningite, fungos, micoses, tem várias micoses que podem ser passadas de humano para animal e assim vice-versa. Candidíase, meningite fúngica, pneumococistose. Gente, isso daqui são doenças que têm animal e humano. Algumas só em animais, algumas só em humanos e umas em ambos, tá bom? Protozoários, amebise, humano e animal, giardíase também, toxoplasmose também, doença de Chagas também, malária. Só a malária o prof está em dúvida, mas se não me engano, malária também acontece em humano e animal. Vermes, ascaridise, que é a lombriga, ocorre em humano e animal, oxiurose também, filariose também, teníase também. A esquistossomose, o prof não tem certeza, e a cisticercose também acontece. Tá bom? Então, são agentes patogênicos que podem ser evitados utilizando equipamentos de proteção individual, processos de boas práticas, né, de higiene principalmente. Esses micro-organismos, esses vermes, eles são causadores de zoonoses, então. O que que é zoonose? Quando eu tenho transmissão de um micro-organismo de animal para animal, animal para humano, e assim por diante. E eles são classificados de acordo com a sua forma de transmissão. São de três tipos: antropozoonoses, zooantropozoonoses e anfixenoses. Todas são zoonoses. No entanto, a gente acaba falando mais zoonose quando é animal, animal, e animal humano, e antropozoonose quando é animal humano, certo? Acaba meio que substituindo, mas a classificação correta é essa. Olha lá. Antropozoonose. Doenças transmitidas de animais para humanos. Ok? Exemplo: raiva, leptospirose, hantavirose. Leptospirose, hantavirose, gente, são zoonoses que ocorrem muito de animal para humano, ok? No caso da raiva, através da mordida de animal contaminado, pela saliva, né? Leptospirose, através da urina de animal contaminado, principalmente ali ratos, né, esgoto. Hantavirose também. Zooantropozoonoses são doenças dos humanos que são passadas para animais. Tuberculose, amebise. Tuberculose é causada por uma bactéria que ataca o pulmão, certo? A amebise é causada pela ameba, que é um protozoário que ataca o sistema digestório. E anfixenoses, que são doenças que circulam livremente entre animais e humanos, não tem uma origem, fica entre os dois. Doença de Chagas, causada por um protozoário Trypanosoma cruzi. Leishmaniose, causada por um protozoário também da leishmania, que é transmitida ali pela picada do mosquito contaminado, por um humano que pica um humano contaminado ou um animal contaminado. É o mesmo mosquitinho que pica os dois, tá bom, gente? Que é chamada também de úlcera de Bauru. E a febre amarela, também transmitida ali através da picada do mosquito, dentre eles o Aedes aegypti, na cidade, e Hemagogus sabedes, na floresta, na qual acomete humanos e primatas. Tá bom? É um vírus que causa. Então, como que eu evito? Gente, tá ali, ó. Uso de EPI e EPC. Faz um POP. Segue um POP. Boas práticas, né? EPI, proteção de olhos, utilização de luvas, proteção de ouvidos, proteção das mãos, né? Acabei repetindo duas vezes ali, sem perdão. Utilização de máscara, proteção do rosto, utilização de jaleco, higienização das mãos, certo? Tudo isso é forma de evitar contaminação. Jaleco, né? Tá aqui, ó, continuando. Álcool 70%. Professor, não tem como eu lavar a mão. O que que eu faço? Usa álcool 70%. Por quê? Porque o álcool 70%, ele é composto de 70% álcool, 30% água. Quando você utiliza na mão, ele não evapora rápido, porque a água segura. Só que 70% é o suficiente para desfazer a membrana celular de micro-organismos, matando esses micro-organismos, certo? Por isso 70%. Professor, mas se eu usar álcool puro não é melhor? Não, ele evapora mais rápido. Aí se eu usar álcool 46%? Não, porque tem muita água. Tá bom? Então 70% significa 70% de álcool, 30% de água.
Lavar as mãos, óbvio, né? Tanto que o mapa de você está relacionado a isso. E, gente, evitar colocar a mão no rosto. A gente tem uma mania, né? Coloca a mão no olho, coça o olho, coloca a mão no nariz, coloca a mão na boca, o dedo na boca, tá o tempo todo com a mão no rosto. A gente tem que criar o hábito de não fazer isso. Porque eu contamino a minha mão e coloco no meu rosto, certo? Vai se alimentar? Lava a mão. Receber um animal? Lava a mão. Vai receber outro animal, lava a mão antes e depois, certo? Para evitar a contaminação. Ah, você trabalha no pet shop, chegou um animalzinho lá que não estava muito bem, que foi encaminhado para veterinário, e ele subiu na minha bancada. O que que eu faço? Passa álcool 70 ou outro sanitizante, tá, gente? Não deixa sem fazer isso. Por quê? Você pode estar causando contaminação de outros animais, e sua também. Risco ergonômico. Esse o prof colocou só um slide porque isso é fácil de identificar, né? São riscos ergonômicos. Esforço físico. São risco ergonômico. Você fazer esforço físico, levantar algo pesado, na qual você não faz de maneira correta, você pode lesionar a coluna, pode lesionar um membro, certo? Geralmente pessoas que trabalham com levanta peso, eles colocam aquele colete que aperta a coluna e mantém a estabilidade da coluna. Postura inadequada, você está trabalhando atendimento, atendendo um animal, né? Lá no pet shop, você está curvado, a altura da bancada não é ideal, pode causar problemas de coluna. Controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalho em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia, repetição da mesma atividade, repetitividade. Ah, isso pode causar lesão do exercício repetitivo, né? Imposição de rotina intensa. Isso vai causar risco ao corpo. O corpo precisa de períodos de descanso, senão você prejudica articulações, coluna, pescoço, certo? E você prejudicando o seu corpo, você fica impossibilitado de trabalhar. E por fim, riscos de acidentes. Os riscos de acidentes são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam a sua integridade física ou moral, certo? Então, risco ergonômico é do processo do trabalho. Risco de acidente seria um risco de queda, um risco de choque, um risco de pancada, aí é um risco de acidente, ok? No sentido mais amplo, o risco está associado à probabilidade da ocorrência de um acidente e à intensidade dos danos ou perdas causadas por essa ocorrência. Ah, professor, eu trabalho num açougue, né? Por exemplo. Ali tem risco de acidente. Você pode cortar a mão, pode decepar um dedo, uma mão, um braço, certo? Dependendo do que você está fazendo. Ah, trabalho num abatedouro. Tem os mesmos riscos, certo? Então, os riscos, eles estão associados de acordo com o que você pode perder se esse acidente acontecer. Já a gente vai entender o tamanho do risco. Guarda aí. Risco elétrico. Qualquer local que houver instalação elétrica, que ofereça um risco elétrico, certo? É claro, a luz não vai contar como um risco elétrico, a minha tomada não vai contar como risco elétrico, mas se você trabalha num lugar na qual você tem ali utilização de água próximo à rede elétrica, é um risco de choque elétrico, ok? Tem fiações que atravessam de um lado para o outro, tem um risco de choque elétrico, tá bom? Risco de incêndio. Você trabalha num lugar, num restaurante, vamos pensar, restaurante tem risco de incêndio, porque trabalha-se com fogo. Tá bom? Se você trabalha num local ali, numa clínica veterinária, na qual não faz a esterilização de material, não mexe com nada que aquece, não tem risco de incêndio, tá bom? Risco de queda, principalmente em locais molhados, onde tem rampa, onde tem escada. Risco de afogamento, principalmente em locais onde se tem piscina, tanques, né? Tanque de criador de peixe. Risco de corte, se você trabalha em região na qual você mexe em abate de animais. Risco de queda de detrito, se você trabalha em um local onde tem níveis, né, e que esses níveis estão abertos e que pode cair coisas lá da parte de cima, aí se utiliza um equipamento obrigatório, seria o capacete. Ok? Mas faltou um risco que não aparece aqui nas cores.
que são os riscos psicossociais. Não estão relacionados àqueles riscos, àquelas cores. Mas os riscos psicossociais existem e estão cada vez mais em alta pela jornada de trabalho, pela pressão do trabalho, certo? Então, ó, os riscos psicossociais decorrem de deficiências na concessão, organização, gestão do trabalho. Ou seja, não respeita horas de paradas, trabalha demais, mais do que o corpo suporta, ok? Bem como de um contexto social de trabalho problemático, na qual você tem também ali chefes que são abusivos, chefes que cobram demais e que não percebem que a demanda é maior do que aquilo que o funcionário pode suportar, ambientes tóxicos, que não existe respeito, podendo ter efeitos negativos a níveis psicológicos, físico e social. Então, a pessoa, se ela começa a sofrer de problemas como burnout, uma depressão, ela também se afasta socialmente, né? Estresse, síndrome de burnout, ansiedade, pânico, depressão. Então, são riscos psicossociais que alguns trabalhos possuem. Mas, já encaminhando para o final da aula, levando em consideração os riscos ambientais, como posso sinalizá-los em meu ambiente de trabalho? Vou sair colando placa em tudo quanto é lugar dos riscos? Não, gente, também não é assim, certo? A gente utiliza mapas de riscos, na qual, quando eu estou naquele local, eu sei que tem um determinado tipo de risco. Por exemplo, olha esse mapa de risco aí. Tá vendo que eu tenho cores e tamanhos distintos? Então, o mapa de risco é uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho, capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores, acidentes e doenças. Então, ó, vamos identificar os riscos de um local. Observe esse mapa de risco. Tá vendo aquelas linhas pretas maiores? Aquele é uma planta baixa do local. Se é a clínica veterinária, pode ser da sua própria casa, por exemplo. E em cima daquela planta baixa, a gente vai identificar onde estão os riscos. Olha lá, o prof trouxe aqui as cores para a gente relembrar. Quais são os riscos? Físicos, verde. Biológico, marrom. Químico, vermelho. Ergonômico, amarelo. E acidentes, azul. Então vamos lá, ó. Os círculos. O que que significam? Círculos pequenos, de 1 centímetro de diâmetro, depois que você imprime, né, uma folha sulfite de tamanho A4 normal do mapa de risco, é um risco pequeno por sua essência, certo? Ou por ser um risco médio já protegido. Por exemplo, eu tenho ali um risco de choque elétrico numa torneira elétrica. Não tem um risco? Só que é um risco pequeno, porque a torneira elétrica é encapada, se a instalação está correta, está tudo perfeito, tem um risco pequeno de choque. Então, dificilmente você vai levar um choque se tiver tudo correto, com manutenção e tudo perfeito. Risco médio, quando eu tenho uma bolinha de 2 centímetros. Risco que gera relativo incômodo, mas pode ser controlado. Então, é aquele risco que vai te causar um incômodo. Por exemplo, de ruído. É um risco médio. E o que é um risco, mas pode ser controlado? Você coloca protetor auricular. O que é o risco grande? 4 centímetros de diâmetro. O risco que pode matar, mutilar, gerar doenças, que não dispõe de mecanismos para redução, neutralização ou controle. Então vamos voltar naquilo que eu falei do açougue, né? Onde tem ali a máquina de corte. Qual risco vocês acreditam que seja? Pequeno, médio ou grande? Não pequeno, um risco grande? A pessoa não tem risco de mutilação de um membro? É um risco grande. Então é um círculo grandão, certo? Agora vamos olhar aqui nessa planta baixa. Suponha que isso daqui seja uma clínica veterinária. Eu tenho aqui, então, depósito, cozinha, a parte de produção, diretoria, vamos dizer que é a sala de atendimento, recepção, logística e assim por diante. Se eu observar isso daqui, imagina comigo uma coisa.
Na minha cozinha, qual tipo de risco que vai ter? Imagina, eu tenho risco ergonômico, que a pessoa fica ali na posição em cima da pia? Posso ter. Eu posso ter um risco físico, eu posso ter um risco químico. Aqui o azulzinho, gente, está como risco mecânico, mas é risco de acidente, é a mesma coisa, tá? Tem um risco de acidente. Como você preencheria esse mapa de risco? Aproveita que vocês estão aí com a aulinha hoje gravada, dá uma pausa, desenhe esse mapa de risco numa folha e preencha esse mapa de risco. Olha como ficaria esse mapa de risco depois que eu preenchesse. Na cozinha, eu tenho um risco mecânico maior. O risco ergonômico não é um risco tão grande, certo? Porque no meu caso, a minha cozinha, ela não serve para você cozinhar, para você ficar ali. Então, minha cozinha não vai ter um risco ergonômico. A minha cozinha é só para alimentação. Só que a minha cozinha tem um risco mecânico, porque é uma área molhada e pode cair. Entenderam? Olha aqui no banheiro, por exemplo. Ó, banheiro masculino e feminino. Tá vendo que tem a bolinha, um risco baixo, a bolinha pequena, só que marrom, porque tem risco biológico de contaminação por fezes, pela urina, por doenças, por sangue. Eu poderia colocar ali também um risco mecânico baixo, porque é uma área molhada e pode ter queda. Entenderam como é que funciona? E olha o depósito, vamos pensar aqui no depósito. Eu tenho risco ergonômico, porque no depósito eu carrego materiais podem ser pesados, é um risco baixo. Mas eu tenho um risco físico, se no meu depósito eu tiver, por exemplo, substâncias corrosivas. Aí eu entro num risco químico, né? Que é o vermelhinho, substâncias corrosivas. Então, de acordo com o local, eu vou ter um risco. E o risco é de acordo com a cor. Então, o que que significa os tamanhos diferentes das bolinhas ali dentro do mapa de risco? Bola pequena, risco baixo. Bola média, risco médio. Bola grande, risco elevado. E as cores? Amarelo, risco ergonômico. Azul, risco de acidente ou mecânico. Correto melhor é risco de acidente, tá, gente? Verde, risco físico. Vermelho, risco químico. E marrom, risco biológico. Perfeito? Aí eu tenho uma tarefa para vocês. Ó, entre as páginas 107 e 109 do seu livro, em que se trata da construção de um mapa de risco, reveja essa parte do livro e utilize as informações que tem lá e faça a relação com o tema da nossa aula de hoje. Aí uma tarefa para vocês. Construa um mapa de risco de ao menos um ambiente do seu trabalho ou da sua casa. Por exemplo, faz o desenho assim da sua casa no seu, aquela plantinha baixa, né? Da sua casa numa folha, no seu caderno, pode manter no caderno, ou do seu ambiente de trabalho. E pense você, como você vai preencher esse mapa de risco? Treina isso em casa. Por quê? Você, como profissional, lá no seu ambiente de trabalho, depois você pode aplicar esse mapa de risco para evitar acidentes. Depois que estiver pronto, compartilha no Instagram, marca o curso e me marca, porque daí a gente consegue verificar e analisar a sua atividade. A gente consegue até comentar a atividade de vocês lá. E se vocês marcarem a gente consegue repostar também para todo mundo ver que vocês estão trabalhando. Conto com vocês para isso, tá? Para finalizar, então, indicação de estudos. Lembra das normas regulamentadoras que eu falei que ia passar para vocês? A NR5, NR6 e NR7? Então, aí, ó, as três. É só clicar no link que vocês vão lá para as normas. E, para a próxima aula, assistir a aula conceitual relacionada ao tema 4 do livro de vocês, que fala da transmissão de doenças, medidas de higiene e bioética. E resolva os exercícios que ajudam vocês a entenderem bem e tirar dúvidas. Então, quer dizer, na próxima aula a gente já começa a falar sobre bioética. É bastante interessante porque daí a parte da bioética vocês vão escutar falar bastante vezes aí ao longo do curso, das disciplinas do curso, tá bom? Professor Pablo, finalizamos? Finalizamos, professor, mais uma disciplina, agora a segunda, né? Parabéns pela aula maravilhosa. Estava até aqui anotando algumas coisas, porque a gente vê essa disciplina e como faz tempo que a gente já estudou ela, a gente precisa dar uma notadinha em algumas coisas também, né, professor? Precisa. É sempre bom rever, reestudar. Eu andava aqui, ó, com o meu caderninho, anotando algumas coisas para mim não esquecer. Bom, professor, acho que era isso, pessoal. Faça a atividade do professor,
passou para vocês, vejam as aulas conceituais que ele citou para a próxima disciplina. Se tiverem dúvidas, mandem para mim no Fale com o Mediador. Dependendo da dúvida, eu levo o professor, ele pode trazer na próxima aula, ou a gente responde ali mesmo pelo Fale com o Mediador, para vocês ficarem sem dúvidas nenhuma nessa disciplina. Pode falar, professor. Não, você vai falar, isso aí, gente. Não deixe de fazer as atividades, é bom para rever, para retomar os temas. Por exemplo, ali a atividade de mapa de risco é extremamente importante porque são coisas que vocês vão atuar e construir durante a profissão de vocês. Então a gente precisa treinar agora para poder lá na frente saber aplicar. Isso, não deixem a atividade para a última hora. Já comecem lá a entrar, dá uma olhada. Essa atividade de mapa, postem lá, marquem nossas redes sociais. Se precisarem do arroba, eu mando no Fale com o Mediador. A gente vai amar ver e repostar vocês nas nossas redes sociais. É isso aí. Bom, professor, acho que é isso. A gente vai finalizar a aula por hoje. Muito obrigado. E a gente se encontra então na semana que vem, tá, pessoal? É isso aí, gente. Um beijo, meus amores. Um ótimo feriado para vocês. Aproveitem o carnaval, se cuidem, se hidratem e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Até, pessoal.